Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicadamente. Eu sou Sasha Alvarenga, psicóloga especialista e estou aqui para te ajudar a descomplicar a saúde mental. E eu sou Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia, e hoje vamos explorar uma jornada de transição de carreira que vai te ajudar se você deseja fazer mudanças na sua vida. Esse episódio é apoiado pela Clínica Foco, Psicoterapia e Educação Continuada, onde eu faço parte como supervisora clínica. Para saber mais sobre atendimentos, aponte o seu celular para o QR Code na tela e visite o site. E no episódio de hoje temos Pedro Ivo, tatuador de 37 anos, que fez uma transição de carreira, passou ali pelas vendas, pelo marketing e foi para o mundo das tatuagens. E para nos ajudar a entender melhor os desafios dessa mudança, contaremos também com a participação da Jessie Cantini, psicóloga clínica, mestre em saúde mental pelo IPUB-UFRJ e terapeuta certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Muito obrigada pela presença de vocês, é uma honra ter vocês aqui com a gente. Vamos começar. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Igualmente. Vamos começar então. A gente quer começar com a história, quer saber um pouquinho de você, como é que foi ali na infância, se você tinha algum hobby, adolescência também. Sim. Conta pra gente. Minha vida basicamente foi de desenhando desde os 4 anos de idade, sempre gostei, mas até a minha vida adulta foi considerando a arte só um hobby, nunca como uma profissão, nunca como meio de viver, né? Então, isso só foi mudando mesmo na parte adulta, foi sempre estudando, desenhando, fazia parte da minha vida. A arte em si fazia parte da minha vida, mesmo que eu não soubesse o que ia se tornar isso na minha vida no futuro. Mas você também não pensava assim, quando eu crescer eu quero ser... Pior que não. Não tinha. Quando eu fui me deparar com levar um susto, né, de percepção, quando eu fiquei adulto, que eu fiquei, caramba, eu nunca imaginei viver de arte. Nunca mesmo passou na minha cabeça. Só quando eu já tinha mais de 25, quase 30 anos. E já estava presente na tua vida desde sempre. criança, Só né? Só que pra mim era um hobby, tanto que quando virou a chave, que começou a mudança dessa minha vida, dessa carreira, na minha cabeça, a primeira pergunta que veio, por que não, né? Caramba. Então... Ô Pedro, e o desenho, você está dizendo que foi um hobby, né? Você sozinho começou ou você teve um incentivo de alguém da família? Como é que foi que você começou a se interessar por desenho? Foi um pouco da minha mãe, não por ela desenhar, mas minha mãe sempre teve muito tato para coisas manuais. Ela era professora, é aposentada, né? E então eu peguei um pouco disso dela, esse feeling. Só que eu mesmo comecei a gostar muito e me aprimorar. E o desenho virou uma fuga para mim. Na verdade, quando eu percebi isso mais para perto da adolescência, que quando eu desenhava, o mundo parava. Era o meu modo de relaxar. Enquanto eu sempre falei isso, se eu tivesse 5 horas desenhando no papel, fazendo um trabalho realista lá, o que eu quisesse fazer, eram 5 horas que nada existia para mim à minha volta. Então... era a minha maneira de relaxar, de fugir dos problemas entre aspas, né? Que a gente tinha adolescente, não tem problema de verdade, mas era a minha forma de relaxar, de viver o meu mundinho ali de modo mais tranquilo. Você também não tinha referência de ninguém que vivia da arte, né? Ninguém que vivia do desenho. Eu fui entender isso quando eu comecei a querer aprimorar. Aí eu comecei a estudar, buscar artistas, buscar outros desenhistas. Comecei a ter um monte de pessoas como referência, mas perto de mim não tinha. E todo mundo falava, alguém da tua família desenha? Não. Só que a minha mãe é aquela que se você fala, vou fazer uma festa da Turma da Mônica aqui, ela vai enfeitar essa sala toda com coisas que eu nunca pensaria. Então eu peguei isso um pouco dela, apesar dela não desenhar como eu. Mas aí foi treino, né? O treino faz a gente ir evoluindo. Mas sempre foi assim, uma fuga, um modo de ter o meu espacinho na minha mente, principalmente, e viver a minha vida tranquilo, mas sempre hobby, sempre para relaxar, sempre com... gostoso do desenho, da brincadeira. Sabe? Ô, Jessie, ajuda a gente a entender uma coisa, né? Hobbies, interesses na infância, eles podem contribuir pra gente decidir o que vai fazer no futuro. Como é que é essa relação? Ele tá dizendo que era um hobby, que ele vinha pro mundo dele, mas quando ele fala vem pro mundo dele, esquece os problemas, me dá um pouco a sensação de que ele tá conectado no momento presente, né? Atento ali ao desenho e não focado nos problemas que estão acontecendo. Como que esses hobbies podem influenciar na escolha das nossas carreiras, né? E por que talvez... Referência também, né? Referência que a gente tem. E por que talvez seja importante a gente fazer aquilo que a gente gosta? Porque isso que ele fala é muito importante, né? Porque a gente consegue estar presente naquilo que está acontecendo no momento, enfim. Sim, quando ele estava falando,
A primeira palavra que me veio na cabeça foi flow. Né? É aquele estado que a gente fica, que a gente se perde de todas as outras coisas, porque a gente está conectado somente com aquilo que a gente está fazendo. Como a Sasha falou, é uma atenção plena. E é incrível quando a gente tem essa experiência. É algo muito legal, porque a gente realmente não vê o tempo passar. É algo muito intrínseco, né? É algo que fazer aquilo não é pelo resultado, não é porque alguém pediu, não é porque você quer ser alguém no futuro, é porque simplesmente fazer aquilo é gostoso. Então é algo muito, muito seu, né? Sim. E isso é muito legal. Eu não sei se todo mundo tem a oportunidade de trabalhar com algo que promova isso, né? E não deixar também que as outras coisas externas impactem a sua experiência de prazer, né? De flow enquanto você está praticando ali o desenho, né? Enfim, que chega uma hora... Tem que pagar a conta também, né? Pois é, porque às vezes chega uma hora em que as questões de fora, né? O que a gente chamaria ali de questões mais extrínsecas, começam a colidir com essa coisa mais intrínseca e pode ser que apague um pouco o brilho. Né? Verdade. Mas não é com todo mundo que isso acontece. Exato. Não aconteceu com você. Né? Pelo contrário. Agora, eu falei de uma outra coisa, não respondi sua pergunta. Gente, se for possível a gente trabalhar com algo que a gente gosta, poxa, você tem isso, eu tenho isso, vocês provavelmente têm isso. É um privilégio danado, né? Se a gente tem essa oportunidade, a gente tem que agarrar. Pelo menos é o que eu penso. Não falo em nome da psicologia, falo em nome da Jess. Verdade. Porque a gente passa muito tempo trabalhando na nossa vida, né? Muito tempo, né? Às vezes mais tempo no trabalho do que com a família, enfim, em casa. Então, Exatamente. acho que... Mas vamos voltar para a história do Pedro, né? Conta um pouquinho pra gente como é que você escolheu... Qual foi a faculdade que você escolheu fazer? Você tinha ali o hobby, mas era um hobby. Sim. Você nunca associou aquilo ao trabalho. Como que você decidiu fazer a faculdade que você fez? Podia contar um pouquinho o curso que você fez, por que você decidiu fazer? E quais eram suas expectativas e motivações na época que você escolheu fazer essa faculdade? Sim. Eu me formei em marketing. O que me influenciou, basicamente, foi o meu segundo grau. Eu fazendo aquele processo natural da criança, adolescência, ensino médio, e eu fiz o segundo grau técnico. Na hora de escolha do segundo grau técnico, eu achei interessante propaganda e marketing e fiz o segundo grau técnico em propaganda e marketing. Foi aí que minha cabeça começou a expandir um pouco mais para o mundo da propaganda, para o mundo do marketing. E naturalmente você começa a visualizar, trabalhar com isso. Aham. E quando eu terminei o segundo grau, cheguei a servir o exército e tal. E eu pensei, faculdade, por que não? Já tô estudando isso, vou optar por marketing. Fiz a faculdade de marketing, me formei em marketing e começou aquela busca incessante de trabalhar na área, o que nem sempre a gente atinge sucesso quando a gente quer fazer, trabalhar na área. Já trabalhei de forma indireta com marketing em algumas outras empresas, mas acabei entrando naquele mercado natural de preciso trabalhar, apesar de não trabalhar na área. Inclusive, eu trabalhava com vendas. A maior parte da minha vida eu fui trabalhando com vendas. E enquanto fazia faculdade. Então, trabalhando com vendas e procurando outras empresas. Daqui a pouco eu estava procurando só salário e vivendo. O meu hobby sempre continuou presente. Né? Nunca mudou, na verdade. E você está falando de... Nunca mudou o meu hobby em si, dentro desse processo. Ele sempre esteve presente. Sim, sim. Você está falando de curso técnico no ensino médio, eu também fiz, né? Foi. Eu fiz informática, porque na época o computador estava chegando. E aí eu falei, nossa, não vou fazer só o ensino médio, vou fazer informática também, né? Só serve para arrumar o computador lá de casa, né? Hoje de manhã, por exemplo, a impressora estragou. Eu tava lá consertando, perdi 2 horas, mas me ajudou, minimamente. Mas eu não conseguiria me imaginar trabalhando com isso. Sim. Mas já é muita pressão, né? Ali a gente com 17, 18 anos tem que escolher o que a gente vai fazer para uma vida inteira, né? Porque a gente acha que é assim, a gente vai escolher ali a carreira, vai até a gente morrer com aquela carreira. E aí, me fala, como é que a gente lida ali com essa pressão dessa escolha? Como lida com a pressão? Como escolhe? Né? Como é que escolhe? É uma dúvida de todo mundo, assim. Gente, eu não sei. Lembra que eu falei que o lugar que eu mais gosto de ficar é o de que não sabe? Sim. Eu não sei como a gente se vira. A gente é muito novo, A gente é muito novo, é muita pressão. Eu acho que tem a ver com o sistema
porque a gente tem que trabalhar, né? São poucas as pessoas que podem não trabalhar. Sim. E a gente precisa pagar conta. A gente cresce sabendo que um dia a gente vai ter que pagar conta. Sim. E aí ouve os pais, né, falando, vai por aqui porque vai ser melhor, você vai ter uma carreira de sucesso. Aí ouve um amigo que fala que vai tentar alguma coisa e a gente começa... E aí a estrutura da família, a forma como a família lida com dinheiro, a forma como a família lida com trabalho, porque são valores, né, que são transmitidos. E aí, a depender dessa carga que vem da família, pode influenciar bastante na nossa escolha. Você está falando dos valores, né? Se é uma família ali que o valor muito marcante, muito forte é um pouco a questão financeira, talvez porque tenha passado alguma dificuldade ao longo da vida, talvez vá ter ali um valor de que é importante a gente fazer uma escolha pelo dinheiro, para você ter uma vida mais tranquila, né? Uma qualidade de vida. Sim. Mas a gente também vai ter famílias que vão prezar ali pelo prazer, né? Por fazer algo que te satisfaça, um bem-estar, né, na vida. Então, esses valores vão ser passados ali para as crianças, enfim. Eu tenho a impressão de que isso é uma coisa um pouco mais recente. Da geração que está chegando no mercado de trabalho agora. Sim. Eles já chegam mais com essa cabeça. Mas eu não sei quantos anos você tem, Pedro. 37. Mas ele está com 37, eu tô com 41. Vocês estão 37. por ali. Segunda-feira, 37. Eu acho que os nossos pais, né, a geração dos nossos pais, tinha muito aquela ideia de estabilidade. Sim. Né? Então, eu não sei vocês, mas quando eu estava no ensino médio, a dica do momento era fazer concurso. Uhum. E eu já sabia que eu não queria fazer concurso, eu já sabia que eu queria ser psicóloga. E na época, hoje a psicologia está em outro lugar, graças a Deus. Mas naquela época eu lembro que meu pai virou e falou: psicóloga? Não conheço nenhuma psicóloga bem-sucedida. Você vai ser secretária. Isso aí. Como é que você vai fazer uma faculdade para ser secretário? Gente, que pessimismo. Ainda bem que eu não escutei, mas era uma pressão muito grande por estabilidade. Não sei se isso aconteceu com você também. Sim, eu acho que demorou muito tempo até para a gente conseguir fazer essa percepção, pelo menos na cabeça, eu olhando para meus pais. Eu sempre tive muito suporte dos meus pais. E até hoje eu entendo, eu consegui fazer eles olharem de uma forma diferente com o trabalho que eu vivo hoje, que eu vivo melhor do que eu vivia antes. Mas eles tinham aquela percepção que é compreensível também, né? Sim. A mãe e o pai querem estabilidade de você, querem que você vá trabalhar no banco porque tem benefícios, tem salário fixo. Eles querem o mínimo que o filho tenha, estabilidade e sucesso. Então, eu fui muito direcionado para isso também. Teve um período que eu fui concurseiro. Nunca tive... Meu pai passou por muitos percalços na vida dele, que felizmente ele fez com que a gente não passasse. Eu tive uma vida muito boa, felizmente. Posso dizer que eu sou privilegiado, sabe? Embora todo mundo passe por problemas, mas nunca vivi... no luxo, mas nunca tive problema nenhum na minha vida, nunca me faltou nada. Aí só que eu tinha isso na cabeça, essa mini pressão de concurso, estudo, banco, e a gente realmente também, quando chegando dos 18, 20 anos, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, tem que pagar conta, e tô morando com meus pais, então você mesmo se coloca essa pressão, e você entra no fluxo natural das coisas, de realmente querer exatamente fazer isso, porque é uma coisa que já tá... E quando você... começou a faculdade ali, você começou a trabalhar ao longo da faculdade. Eu já trabalhava. Você trabalhava com o quê? Com vendas. Eu trabalhava com vendas. Eu era vendedor de uma empresa de bebidas. E comecei a faculdade. Era que também eu conseguia pagar o curso de marketing com esse trabalho. E me formei, acho que não. Aí quando eu terminei a faculdade, eu já tinha mudado de emprego. Trabalhei foi perto de 2011 que eu mudei de trabalho mesmo. Porque eu fui em 2012 começar a trabalhar com consultoria em gestão de empresas. Eu não era gestor, não. Eu trabalhava com mapeamento de processos. Então mudou a minha cabeça toda, porque não era mais vendas. Embora eu tenha trabalhado muitos anos com venda, entra aquela questão de você não se encaixar ali. O fato de você ser vendedor não quer dizer que seja bom naquilo. Eu não me sentia o melhor vendedor, apesar de ter trabalhado bem um bom tempo. Eu não me encaixava ali. Eu cheguei a conversar muito com a Fê, que é uma grande amiga, que eu nunca... Tipo assim, eu não voltaria a trabalhar com o que eu trabalhei naquela época. Faria de tudo para não trabalhar aquilo de novo. Porque eu não me identificava, nunca. Você se lembra, assim, você consegue explicar pra gente o que você sentia quando você estava fazendo aquele trabalho que não fazia sentido para você? O que você pensava? Se você tinha um pensamento de que aquilo era muito insuportável, que você não aguentava, ou que você
Ah, cara, eu tenho pra fazer, eu vou fazer e é isso. Sim. Tinha mal-estar, não tinha? Como é que era? Tinha um mal-estar bem grande, no sentido de você se sentir ruim, de você não se sentir um bom profissional, de você, na verdade, em dado momento, se perguntar no que você é bom, Pedro? Você é bom no quê? Venda, você é bom? No marketing? Você não trabalha com marketing? O que você... Porque em algum momento eu trabalhando todos os dias, mandando currículo para um monte de lugar, sabe? E cheguei a trabalhar em empresas que não tinha nada a ver mesmo, só por trabalhar mesmo. Já tive amigos que, mais intimidade, que, e aí, cara, tá trabalhando onde agora? Sabe? Você ouve isso. E você se sente, o que eu sou bom? Não sou bom em nada, sabe? Tô trabalhando bem, mas... E o dia a dia era só aquela rotina tradicional de sair de casa louco para voltar. Segunda-feira louco para chegar, sexta para passar o final de semana e lamentar a chegada da segunda-feira. Era assim minha rotina, sabe? Queixa muito comum, né, Jessie? Provavelmente de consultório, né? A Sasha já tinha comentado comigo que muita gente fala. Muito comum. E, inclusive, pessoas até mais velhas, Pedro. Pessoal chegando aos 50... começando a ter esse tipo de reflexão, né? Poxa, eu vim até aqui, eu fiz tudo direitinho, eu consegui fazer tudo aquilo que eu me propus, mas eu não sou realizado. E agora eu não tenho mais tempo. Exato. Né? E aí é um sofrimento danado, porque como é que... assim, o que você vai falar para uma situação dessas, né? A gente vive num mundo em que a gente continua precisando pagar contas. Os boletos não param de chegar. A pessoa conquistou, e são várias pessoas que eu atendo nessa situação hoje em dia. A pessoa chegou num lugar importante, muitos deles construíram família, pessoas que dependem deles. Que não dá pra jogar tudo pro alto. É uma né? sensação de carregar o mundo nas costas e não poder largar. Sim. Sabe o Atlas da mitologia? Sim. É tipo isso. Então, é muito pesado. E aí, a gente vai parar para pensar, como é que você chegou nesse lugar? O que te fez fazer essas escolhas e não outras, né? O que te guiou até aqui? E essa busca pela autoestima também, né? Porque a pessoa, foi igual o Pedro falou, não sabia fazer nada. Sabia fazer muita coisa, mas a pessoa começa a achar que ela não tem mais caminho, né? Ou achar que o que sabe fazer não é um caminho. Ou achar, é isso aí. Exatamente. Que era o caso, é verdade. Exato. E quando começa essa desmotivação, que a pessoa começa a sentir isso, qual pode ser um caminho para ela procurar? Quando começa a sentir exatamente isso que o Pedro está falando. Olha, eu acho esse assunto muito delicado, porque eu acho que não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer uma transição. Você tem que ter ali uma condição mínima de estabilidade financeira mesmo, de rede de apoio, de ter suporte, para pensar nesse tipo de coisa. Eu acho que a maioria da população brasileira não está nesse lugar. Eu acho que isso é importante a gente falar. Né? Às vezes estar infeliz não significa que você vai conseguir mudar de carreira. E aí? Pois é, então, enquanto vocês estão falando, eu tô pensando, nossa, tem que ter muito cuidado com o que eu vou falar, porque as pessoas que vão ouvir a gente podem estar numa posição tão boa quanto não, tão ruim quanto o Pedro estava, mas ter uma base, né, e ter ali uma rede de apoio. E ter um talento como o Pedro tem e que pode se apoiar nesse talento para poder partir para uma coisa melhor, mas tem muita gente que não vai ter isso. E eu acho que é importante a gente frisar essa realidade, que aí fala da crueldade do mundo. Sim. Das pra coisas pessoa como até são. não ficar se comparando e se culpando. Exatamente. Né? Que era até uma pergunta que eu ia fazer pra você, Pedro. Teve algum momento ali da vida que você se olhou e viu alguém e ficou se comparando? Porque o fulano tem a mesma idade que eu e já tá com uma vida mais consolidada. Eu basicamente, quando eu trabalhei com consultoria, o líder do meu projeto era um ano mais novo que eu. Só que ele era muito mais estabilizado financeiramente, muito mais organizado. Falo isso sem problema nenhum. Ele tinha muito mais conhecimento em relação àquele trabalho do que eu. Claro, tinha mais experiência, mas mesmo assim, o cara, ele estava, vamos dizer que muitos anos-luz à minha frente em relação àquele trabalho ali, aquele conhecimento, e eu aprendendo com ele, basicamente. Ali é natural que você olhe e você compare um pouco. Não no sentido de
de dar aquela inveja, não. É de, cara, eu podia estar bem melhor. Eu acho que faltou alguma coisa na minha vida, ou eu não adquiri conhecimento suficiente, eu não estudei o suficiente. O que aconteceu? Tipo assim, tô trabalhando bem, tô me dedicando aqui. Quando eu já tava saindo, já tinha saído de vendas, estava trabalhando com consultoria, mas eu encontrando outras pessoas e me deparando com essas questões, né? Que pode até ser uma inveja, né, Sasha? Que Sim. pode ser, que é natural do ser humano, né? De às vezes olhar para o outro e sentir realmente. Não que esteja desejando mal. Eu uso como exemplo positivo, falar, cara, sim, assim como eu uso hoje no meu sim. trabalho. Admiração. Eu vejo profissionais de tatuagem que eu considero que estão numa outra prateleira, que eu olho pros caras e falo, cara, eu quero chegar na prateleira desse cara. Eu não coloco ninguém como melhor do que o outro, mas eu quero chegar eu sei que eu não tô nessa prateleira desse cara, mas eu quero chegar. Vira uma admiração. É, assim, uma admiração, porque pra eu chegar lá requer estudo. Como é que esse cara tá aplicando ali? Mas é legal, é um lado bom, porque a oportunidade que eu tenho é até de trocar ideia com esse cara. Entra questão só de conhecimento e crescimento. Crescimento e conhecimento, Sim. né? Sim. Com certeza. Perfeito, porque eu acho que tem uma diferença da gente olhar para alguém que a gente admira e desejar o mal daquela pessoa, Sim. querer que ela se ferre, que ela perca aquilo ali que ela tá conquistando pra gente conseguir alguma coisa, de a gente olhar e falar, cara, é muito legal isso que essa pessoa tá fazendo, Sim. eu quero ser igual ela, eu quero estudar igual ela, eu quero aprender, eu quero crescer igual ela, o que ela tá fazendo? Deixa eu ver, pra ver se eu consigo aplicar na minha vida, pra isso me dar chances de crescer, porque isso é uma referência. A gente precisa das referências pra gente mirar e falar, eu quero ser assim. Isso é tão libertador, né? É muito eu libertador. quero trocar uma ideia com você sentado aqui pra gente bater um papo técnico. Eu já fiz isso com o Jesse. Sobre isso. Nossa, o quanto que a gente cresce fazendo isso, o quanto que eu aprendi fazendo isso. Nossa, você lembra? Eu falei, Jesse, eu queria conversar com você. Foi num café antes de algum evento. Um café. Eu falei, cara, o que eu faço? Como que eu divulgo o meu trabalho? Como é que... Porque assim, eu tô meio perdida. A gente bateu um café, sei lá, de mais de 1 hora. Ela me deu um monte de orientação. E eu sigo. Tá onde tá. Essas orientações. Ela que me falou pra ir pra rede, não foi? Foi. Vai pra rede social, a gente tem que estar lá. Sim. Enfim, referências, Com certeza. né? Com certeza. Ô, Jéssica, como é que a gente lida ali... Desculpa te interromper. Como é que a gente lida ali com essa questão da comparação, né, e da admiração? Nossa, você pegou o ponto que eu ia Que entrar. falar, né? Porque você falou de 2 momentos muito diferentes da sua vida, né, Pedro? Um, você estava insatisfeito, injuriado ali, pensando no que você era bom e achando que você não era bom em nada. E aí você viu um cara que era um ano mais novo e era bem bom num trabalho em que você se sentia inferior a ele, digamos assim. E aí tem um peso. Outra coisa é quando você tá no lugar que você quer estar, fazendo o que você quer fazer, e tem uma outra pessoa que também faz o que você gosta, e você quer um dia ter aquela técnica ali, ou saber reproduzir aquela técnica. Então são 2 lugares muito diferentes. Verdade. Que geram sensações muito diferentes. Pelo menos, eu não sei, eu acho que eu não vou generalizar isso para todo mundo, mas pensando no que você trouxe, dá para entender muito bem, porque que olhar para aquela pessoa na consultoria era doloroso e por que olhar para sua referência em tatuagem é gostoso. Porque fala de onde você tá. Sim. É verdade. E, Pedro, você falou também ali da época que você estudou para concurso, né? Como é que era? Só para entender na história, você terminou a faculdade, estava trabalhando com vendas durante a faculdade, terminou a faculdade, aí foi trabalhar para consultoria, aí foi onde você teve essa sensação aí de que, opa, né? E aí você começou a estudar para concurso. Sim, em 2012 eu me formei e já estava trabalhando com consultoria, trabalhei com outras coisas depois também, voltei a trabalhar com consultoria, os anos seguintes fui para Mato Grosso, porque o primeiro trabalho de consultoria foi lá. Voltei em 2013, por causa de distância também e tal, salário. E voltei depois a trabalhar novamente com consultoria. Teve um momento em que a gente estava procurando... Eu voltei a procurar qualquer coisa, né? Aquela de trabalho. E em relação a... Perdão, eu fugi a pergunta aqui que você fez. Não, onde você chegou na parte do concurso? Ah, ali, tá, né? perdão, sim. Aí eu tinha, claro, esse incentivo dentro de casa, minha mãe principalmente, por causa dessa questão. E eu comecei a realmente ver, cara, eu tenho que estudar para concurso, porque do jeito que tá aqui não vai dar, das coisas que eu tô fazendo, procurando trabalho de qualquer jeito. E comecei a focar em estudar para concurso. Quem que te falou, Pedro? Alguém te deu esse incentivo de ir pro concurso? Não, minha mãe mesmo. Minha mãe que botava mais essa pilha. Minha mãe, meu pai menos um pouco, mas minha mãe botava muito.
E eu entendia ela e comecei a entender esse cenário. A minha vida começou a virar vida de concurseiro. Embora eu não tivesse estudado como deveria, sendo bem sincero. Concurseiro tem que estudar muito, né? E eu estudava, só que eu comecei a ter um pouco de conflito com estudar, em algum momento não trabalhar e depender. Eu tive um pouco desse privilégio que a gente comentou, porque apesar de em algum momento eu estar sem nada, eu tinha meus pais ainda, eu morava com eles. Em certo momento isso se tornou um incômodo também, para mim, né? Pessoal, bem pessoal mesmo. Então, minha rotina foi assim, mais ou menos ali por 2013, 14, em diante, eu comecei com foco em estudar para concurso público, além de procurar emprego. E como é que você ficou nessa época? Estudando para um cara que gosta de desenhar, estudando para concurso. Como é que você ficou? Eu não desenhei tanto nesse período, porque eu não sentia muita vontade mesmo. E nesse período também eu cheguei a receber algumas encomendas de desenho também, porque por fato de desenhar, algumas pessoas, Pedro, ou por hobby que eu fazia, ou a pessoa, Pedro, me faz um retrato da minha filha, ou da minha mãe, do meu pai, da minha família, e eu começava a cobrar. De certa forma, foi uma maneira nesse período de eu receber um valorzinho, só que não era um trabalho em si. Eu mesmo falava. Por que não? Por que nesse momento você não falou, vou desenhar, vou trabalhar com isso? Eu continuava não enxergando isso como meio de viver. Eu olhava, cara, ninguém vive vendendo desenho. Tem muito artista bom pra caramba aí que não consegue vender desenho em si. O desenho não te dá um retorno. Os grandes desenhistas vendem cursos e tudo mais. Então, assim, eu continuei usando como hobby. E até quando eu ganhei um dinheirinho com venda de retratos, era um valor muito pequeno, e mesmo assim eu não enxergava que ele me enxergava assim. Entrou um dinheirinho que amenizou aqui a minha situação. Uma situação que também não era tão ruim assim, porque eu morava com meus pais, mas eu não enxergava isso, né? Eu tava naquela minha cobrança de ter que performar, preciso passar no concurso, mas eu tô aqui morando com meus pais, tô dependendo deles para tudo. E a idade passando, né? O tempo que começa a dar cada vez mais uma porradinha na gente, porque o tempo não para. E quando tu vê, tu tá com 25 anos, daqui a pouco 28, chegando aos 30, e tu fica... E a cabeça começa a bugar de vez. Como é que é esse bugar? E como é que era? Porque eu comecei a me sentir meio... Desculpa o termo, meio vagabundo. Não tô dizendo vagabundo por estar só estudando. Meu pai me deu esse suporte, assim, tipo, cara, estuda, eu te ajudo aqui, eu banco as coisas e a gente fica aqui. Eu tinha cães que eram responsabilidade minha, em algum momento acabou sendo do meu pai. E eu tinha essa rede de apoio, que infelizmente muita gente não tem. Então, por isso que eu falo, eu não reclamo. Eu passei por coisas, mas eu não reclamo de nada, porque eu tinha essa rede de apoio. Mas internamente não consigo mudar a minha cabeça. Então, eu com meu pai me dando suporte, eu tendo tempo para estudar, eu não estava conseguindo estudar, não estava conseguindo me dedicar como se deve para um concurso público. Eu não sei se foi o teu caso, até porque você não fez um tratamento com psicólogo nem nada, mas assim, quando eu passei pela minha transição, eu tive um momento de depressão muito forte, que foi para fibromialgia, que também é uma doença afetada pelas emoções. Então, imagino que seja muito comum isso acontecer nesse período, né? Não é só... Às vezes as pessoas acham que assim, não, vou fazer e vai ser uma subida aqui crescente, né? Ô, Fernanda, explica um pouquinho para todo mundo. Você trabalhava com o quê? Eu sou formada em economia, né? Você trabalhou quanto tempo? Trabalhei na área uns 7 anos com economia. Depois eu ainda fui para uma outra área que não deu certo, que eu abri uma empresa de festas, que era decoração de festa. Não deu certo, já era uma frustração. Aí depois, quando eu fui comecei a pensar no marketing, eu estava estudando para marketing, para fotografia e para construção de site. Então foi tudo junto ao mesmo tempo e as pessoas falavam que eu estava perdida. Mas na minha cabeça estava tudo linkando. Eu falei, não, uma hora isso vai dar certo, uma hora tudo isso aqui vai se encaixar. E hoje eu trabalho com os 3. Então, quem falou que eu estava confusa, eu estava correta. Tá, ela estava correta, sabe? Porque eu conheci Fernanda para fazer o marketing do meu Instagram. Depois eu contratei ela para fazer foto profissional para mim. E qual é outra coisa? O site. E o site foi ela que fez também, meu site. Aí olha, linkou tudo. Tudo se encaixou. Mas, já eu só queria saber de você. Assim, eu falei da parte da depressão, que é muito comum, né, acontecer, porque a gente não vai ser só uma subida. Vai ter os momentos de queda também. E também essa parte, né, de a gente ficar ouvindo um aqui, um ali, e a gente pode... Enquanto o Pedro estava falando, eu fiquei pensando assim, nossa, tanto esforço para se encontrar, que a pessoa só estava se perdendo mais, e se perdendo mais, e se perdendo mais, porque
é muito difícil quando a gente fica ouvindo as nossas referências, não referências no sentido, né, mas dos nossos pais. Afinal de contas, eles te criaram, eles te deram tudo, né? Eles se esforçaram para você ser o melhor que você pudesse ser. E chega uma hora, quando a gente tem pais assim, a gente quer retribuir, né? E o que eu fico pensando é que é tanto esforço, mas isso não tinha a ver com você, tinha a ver com o que eles queriam para você. E é muita gente que cresce sem se ouvir. Ouve todo mundo, mas não aprende a se ouvir, né? E aí o que é nosso mesmo, né? Aquilo que faz parte da nossa, daquilo que é legal pra gente, que faz sentido pra gente, que deixa a gente feliz. Aquela vozinha pequenininha que a gente nunca para pra escutar, ou que quando apita a gente pensa, não, isso não pode, isso não vai dar em nada, né? Mas quem disse que o que o outro quer pra gente é o melhor pra gente? Eles podem estar com a melhor das intenções, né? Mas essa é a vida deles, foi o que fez sentido para eles. Não necessariamente isso vai fazer sentido para quem eles amam também. Sim. Eu acho que isso é um baita insight, né? Para quem tá assistindo, que talvez esteja vivendo isso, é tentar entender aquilo que faz sentido para a pessoa e não o que as pessoas que a gente ama estão dizendo que a gente deve fazer, né? Mas é muito difícil a gente, primeiro, se dar conta de que a gente não se escuta, né? De que tem algo dentro da gente que faz mais sentido do que aquilo que todo mundo tá falando que é o que tem que ser, que é o melhor pra gente, porque eles têm experiência, eles sabem, olha pra eles, eles conseguiram. Eu não posso falhar com eles. Mesmo de decepcionar, né? E se eu tô perdida, eu tô falhando, porque eu já deveria ter me achado. É muita pressão interna. E externa, né? É pressão de todos os lados. E como é que você abre mão desse tipo de coisa para prestar atenção naquilo que é bom para você, que é o que faz sentido para você? Não é fácil para todo mundo, não. Foi o que a gente falou no comecinho. Depende muito, depende muito da nossa criação, do contexto que a gente está vivendo, né? Da idade. Até das ferramentas que a gente tem acesso, né? Se você vai ter um psicólogo ou não. Se você tem alguém ali na família que é muito sagaz e que te orienta e conversa, mas no sentido de você tentar se entender, que a gente tem essas pessoas às vezes na vida, né? Ou se você já tem uma carreira e você pode se apoiar nela e ter tempo mesmo assim para poder refletir, porque suas necessidades básicas estão asseguradas ali pelo seu trabalho. Que pode não ser muito realizador, mas estão asseguradas ali. Essa pressão é muito grande, né? Porque ele fala ali que ele estava num período que ele estava estudando para concurso, sem dinheiro, né? Aí, provavelmente, a ansiedade vai desregulando, né? E você começa a não conseguir se dedicar tanto àquilo ali. Sim. Né? Desde o começo, tem uma coisa que está na minha cabeça, que eu não sei bem se é um grande tema pra gente, mas eu vou dizer e aí vocês me dizem o que vocês pensam. Por favor. Que é a questão da motivação. Por favor, vamos falar. Com certeza. Existem muitas teorias da motivação, mas uma delas fala sobre a autodeterminação, que é basicamente a autonomia. A importância da autonomia, da gente poder escolher, da gente sentir que a gente está escolhendo, que a gente é o autor da nossa história. E quando a gente pensa nisso, né, dentre as coisas que fazem a gente escolher, tem coisas que são motivadas de forma extrínseca, que foi até eu falei lá no começo, que já estava aqui na minha cabeça, né? Coisas que a gente faz, por exemplo, para ganhar dinheiro, para agradar os pais, para ser reconhecido pelos colegas, para não decepcionar alguém. São coisas que têm a ver com algo que está fora da gente. Não é necessariamente algo que a gente quer porque aquela atividade é gostosa. Ou que ela é importante pra gente, mas sim por outros motivos, né? E tem a motivação intrínseca, que é aquela que a gente faz porque a atividade em si faz sentido, a gente se realiza fazendo aquilo. Dentro dessa teoria, a gente vai de um contínuo, desde a falta de motivação, que a gente não consegue se mexer, e talvez você tenha experimentado algo perto disso, porque você falou que, poxa, eu tinha que estudar, eu sabia que eu tinha que estudar, mas eu não conseguia estudar do jeito que eu sabia que tinha, e aí isso virava um problema maior ainda na tua cabeça. Mas
poxa, a gente tava falando de uma coisa que não tinha nada a ver com você, né? E na época eu não sei se você sabia, mas agora Hoje, parece claramente que... sabe. Pois é. Então, a gente vai desde esse lugar e a gente não consegue regular o nosso comportamento quando não tem motivação. Até o outro extremo, que é a motivação super intrínseca. Esse super foi eu que coloquei, tá? Mas é que é essa situação da gente fazer a coisa por ela fazer sentido pra gente. Eu não preciso fazer pra ficar bonito ou pro outro gostar ou pra ganhar dinheiro, seja lá o que for. Eu faço porque desenhar faz sentido pra mim. Enquanto eu tô desenhando, eu tô realizada. Enquanto eu tô desenhando, eu tô feliz. Parece que você saiu de um extremo pro outro. Isso é muito legal, né? Muito. Isso é muito não legal. foi da noite pro dia, né? Não. Isso aí foi um Com caminho. certeza, deve ter sido uma baita Sim. construção. Foi. Deve E ter sido muito desafiador fazer essa escolha também. E era isso que eu queria entender, como é que você saiu, né? Quando a gente falou assim, você tinha suas referências, como é que Sim. você se deu conta, começou a se escutar, parou um pouco de ouvir o que o mundo queria pra você, começou a olhar pra você e falar, cara, talvez então isso seja algo que eu consiga fazer. E aí saiu da motivação extrínseca pra intrínseca. Da e falta aí, de pra motivação. falta de Porque Porque motivação. a motivação extrínseca ainda te leva pra ainda outro te lugar. leva. Né? E aquilo que eu falei, ela é um contínuo. Então, quanto mais extrínseca, mais perto da falta de motivação. Então, Aham. mais difícil você sustentar o teu comportamento. Mais Sim. difícil você se regular. Quanto mais perto do intrínseco, melhor. Que aí a gente vai passar por etapas do tipo... Etapas não, são estágios, digamos assim. Não sei nem se eu posso falar desse jeito, mas... isso é importante pra mim. Isso já é uma motivação mais intrínseca do que extrínseca, mas ela não é 100% intrínseca. Outra, que é mais intrínseca ainda. Isso é um valor pra mim. Né? Mas eu fazer algo porque isso é um valor pra mim é diferente de eu fazer porque a atividade em si faz sentido, entende? Aham. Então, assim, são etapas que a gente passa. E da parte mais extrínseca, tem desde vou fazer para não ser punida, vou fazer para ganhar dinheiro, vou fazer para sobreviver, até eu vou fazer para eu não me sentir um fracasso, vou fazer para aquele meu autocriticismo não apitar, né? Então, assim, vamos combinar, na nossa vida a gente faz muitas coisas. Tem coisas que a gente faz. Que foi? Não, tem coisa que a gente faz porque a gente... Porque tem que fazer. Exatamente. Porque se não fizer, você vai se dar muito mal, você vai se ferrar. Uhum. Ela é super extrínseca. Né? Porque você não quer uma punição, você vai fazer por causa daquilo. Tem outras coisas que você faz porque você gosta. Né? Quando você tem um trabalho que é o que você gosta, você tá no melhor dos mundos. Você tá bem remunerado ainda? Putz! Melhor. Mas é possível fazer um trabalho que você não gosta, sem sofrimento? Ou sempre vai ter um grau de sofrimento ali? Essa pergunta genérica desse jeito me ajuda. A gente tem que ver caso a caso. Pois é, Sasha, que é isso? A gente tem que ver caso a caso. Mas vamos pensar assim, se eu vou fazer alguma coisa que eu não me identifico muito, isso pode fazer com que eu entre num sofrimento maior? Ou se eu tiver, por exemplo, uma remuneração boa e aquilo for um valor pra mim, aquilo me realiza. Então, eu acho que depende de caso para caso, uhum. mas eu acho que depende principalmente do papel que o trabalho tem na tua vida. Tá? Uhum. Então, se o trabalho, vamos supor, eu trabalho para poder fazer tal coisa. Então, o trabalho não é a razão da minha vida. A outra tal coisa é a razão da minha vida e o trabalho é o meio pelo qual eu consigo fazer aquela coisa. Entendi. Opa! Aí eu tô num lugar. Outra coisa é, eu trabalho, sei lá, 12 horas por dia, não tenho hobbies, não tenho nada que faça sentido pra mim. E esse trabalho não é legal. Como é que essa pessoa vai se sentir bem? Como é que ela não vai sofrer? Acho que é aquilo que você falou no começo, né? De que as novas gerações, elas estão se questionando um pouco mais, né? Porque eu lembro dos meus pais nunca se questionarem, assim, eu não sei se eu gosto desse trabalho, não sei se eu quero fazer isso, né? Eu acho que eles entravam ali num modo meio... como se fosse automático, né? De eu tenho que sair, acordar aquele horário, trabalhar, voltar a fazer o dinheiro para poder comprar comida. Então, acho que talvez hoje a gente consiga olhar melhor isso. Não é porque eles gostavam que eles não reclamavam, talvez, né? Sim.
E como que você conseguiu ouvir essa vozinha interna do que era importante para você e parou de ouvir todo o resto? Vai fazer concurso, vai fazer esse curso, vai... No momento da transição, da tatuagem... Como é que você se deu conta? Eu acho que no dia mesmo que eu fiz aquela pergunta lá do início, por que não? Foi numa conversa específica com meu melhor amigo na praia. E foi ele que abriu essa minha cabeça. Que legal. Né? Renan, abraço. Então, assim, ele que veio pra mim, Pedro, o tatuador que me tatua vai dar um curso, por que tu não faz? O cara é muito bom, não sei o quê. Foi aí que veio eu. Como assim, não? Tatuagem, pô? Como assim? Tatuagem? Por que não? Aí veio. E quando começou efetivamente a pensar nisso, eu não parei mais de pensar nisso, na verdade. Eu passei aquele dia e fui pra casa pensando naquilo. Conversei com a minha mãe, fiz contato com o cara, que aí começou a mudar aquele mesmo cenário que a gente tem em momento de estudo ou não trabalho, de querer performar para os pais, você querer alcançar um objetivo e você não está conseguindo, e você tem que estudar e você não está conseguindo, você não vai passar na prova, obviamente. Isso te deixa pior ainda, porque para onde é que você vai depois? Vou voltar a mandar currículo? Não sei. Só que aí a chave continua, essas questões continuam, só que agora eu coloquei na minha vida uma coisa que eu nunca tinha imaginado como possibilidade e que era totalmente diferente de tudo que eu já fiz. Nesse momento em diante daquela conversa, eu comecei a pensar, cara, tatuagem, pode ser, pode não ser, calma aí, agora eu tô curioso com essa parada aí, o que vai acontecer, mano? Aí eu fui trocar ideia com o tatuador, que foi o meu mestre, Palmito, o nome de tatuador dele, Marcos Palmeira, e ele me mostrou as condições e tal, do curso e tudo mais. Cara, minha mente começou naquele dia, um reloginho aqui, ó, tic, tic, tic. Eu falei, cara, eu preciso agora, o que vai dar essa coisa, o que vai dar isso? Eu comecei a me motivar muito. Só que eu não tinha dinheiro pra pagar o curso. Clássico. Nesse momento em que entra a pessoa que fez o primeiro passo ser dado, que foi minha mãe. Ai, que legal. Que ela falou, filho, e minha mãe com o pé atrás, assim como meu pai, aí a gente já falou, é totalmente compreensível o pé atrás dos pais, a boa intenção que os pais têm de você fazer um concurso, fazer qualquer outra coisa, porque eles querem ver você bem. Sim. Se você vai estar, não importa, vai estar no banco a vida inteira, é muito relativo. E só que a minha mãe, independente de qualquer coisa, de olhar pra tatuagem, o que vai dar esse negócio? E, cara, vai lá, faz. Tu consegue pagar metade, eu pago outra metade e vamos ver o que vai dar. Cara, foi o primeiro passo que aí aquilo me motivou mais ainda. Aí eu me virei dentro de mim, eu virei um gigante. Falei, cara, isso pode acontecer. Isso vai acontecer. Agora vamos começar os primeiros passos. Eu me senti uma criança aprendendo uma parada nova. E aí a minha cabeça mudou totalmente. Eu já não tinha mais aquele pensamento. Aí a performance voltou a querer apresentar o resultado, mas o mundo mudou na minha cabeça com uma perspectiva nova, de que eu não fazia ideia do que ia acontecer, né? Mas eu falo, vamos tentar. Aí? Ela foi só uma subida ou ela teve uns baixos? Foi uma subida porque eu busquei muito isso, mas no início foi muito complicado, porque tatuador, ele não, por exemplo, independente de ganhar bem ou não, o valor financeiro que volta, óbvio, a gente vive no mundo que a gente precisa. Se eu falar que eu vivo tatuagem não me dá nada, é hipocrisia, eu não vou trabalhar com isso. Mas para você chegar a esse resultado, você tem que mostrar trabalho. Não adianta, eu posso até me vender bem para você, só que eu tenho que mostrar na hora. Não tem como, não tem outro caminho. Vou ter que mostrar trabalho bem feito. E inicialmente você não tem trabalho bem feito para mostrar. Você é aprendiz, você não sabe fazer. Eu não sei executar. Com 3 anos de tatu, eu não executava o que eu executo hoje com 7. Uhum. Então, o resultado financeiro naturalmente não vai vir rápido. É impossível. Só que dentro de casa, o esperado é mesmo, tipo assim, vai lá, e aí, o que vai dar nesse negócio aí? Tem uma cobrança, de sabe? alguma forma. O que vai acontecer? Como é que vai estar? E aí dentro volta aquela cobrança interna, porque agora não é mais. Agora eu tô fazendo uma coisa que mudou a chave da minha cabeça, porém eu preciso dar resultado. Eu preciso mostrar resultado, eu preciso tirar o pé atrás que meus pais tinham. Felizmente, esse privilégio que eu tinha de estar morando na casa deles me dava essa liberdade, essa possibilidade de praticar cada vez mais. Estudar e praticar para evoluir no trabalho. E eu pensava, eu não era um cara com 20 anos começando a tatuar. Eu comecei a tatuar com 30, 31. Foi com 30, né, na verdade. Então, eu já estava com uma idade avançada. E eu preciso evoluir para ontem. Eu preciso evoluir mais rápido. Então, eu tenho que aproveitar o que eu tenho aqui de suporte, dessa rede de apoio, para evoluir. Só que é difícil, porque você não acelera. A evolução não vem no tempo que você quer.
sabe? Não é você que escolhe. Eu quero fazer com 1 ano de tatu, com 5 meses de tatu, vou falar, eu quero fazer um rosto perfeito no braço de alguém. Não vou fazer, sabe? Só se for um fenômeno, né? Então, isso é muito difícil, que a evolução, o retorno é a longo prazo, né? Você médio a longo prazo. Você pensou em desistir em algum momento ali? Pensei. Eu não pensei tanto por mim, mas eu já cheguei a ter conversa com meu pai uma vez que, naquele sentido de incentivar. Meu pai sempre foi muito cara também que ele queria que a cabeça dos filhos estivesse assim, de correr atrás, de você buscar o seu retorno e tal. Então, teve um momento que meu pai me perguntou, cara, como é que você se vê aí? O que você espera da tatu aí daqui a... Famosa pergunta de entrevista, daqui a 5 anos. Como é que você se espera? Eu dei uma resposta que acho que não foi nem tão ideal, mas eu falei, não sei. Não faço a mínima ideia. Mas o meu pai, cara, não dá pra viver assim, sem você fazer a mínima ideia do que vai acontecer contigo pra frente. E se eu não existisse aqui? Sabe? Isso foi uma porrada que, ao mesmo tempo, eu parei pra refletir muito. Falei, realmente, se meu pai não existisse hoje, eu ia estar muito, muito, muito mal na vida se não tivesse suporte dos meus pais. Então eu falei, cara, eu tenho que viver como se eles não existissem nesse sentido desse suporte que eles me dão. Então, naquela conversa que foi uma certa cobrança do meu pai, cobrança de, cara, vamos lá, e aí? O que tu vai dar disso? Eu falei, cara, eu preciso mais ainda fazer esse resultado acontecer para que eles tirem o pé atrás. Então, só que o fato de você não conseguir apresentar isso, porque eu era iniciante, muito iniciante, me deixava meio incomodado. Porque, cara, esse resultado eu não consigo te dar agora. Não dá. E a cobrança tá ali, sabe? E não sabe nem quanto tempo vai vir, Teve um momento que eu falei, cara, não tem jeito, eu vou ter que tentar continuar tatuando e vou ter que, sei lá, procurar emprego de novo, nem que entre um dinheiro pra eu poder... Não, ele nem chegou a cobrar explicitamente, que precisa que você pague conta aqui, ele nunca me cobrou isso, mas ele cobrava uma posição, sabe? E eu, cara, aí deu um flashzinho de tipo, cara, eu preciso mandar currículo de novo e tentar tatuar ao mesmo tempo. Só que eu consegui, um pouquinho de evolução que foi acontecendo, eu consegui fazer esse pequeno retorno ir acontecendo. E meus pais sempre foram muito pacientes também. Se tivesse um pouquinho menos de paciência, acho que eu não conseguiria. Então, eu consegui evoluir muito nesse período, com a força da minha noiva Daniela, que você conhece também. Verdade. Isso também é um ponto muito importante, porque essa rede de apoio, o Pedro teve, mas muita gente não tem, né? E ela tem o lado bom, né? Que ela vai te dar o apoio, mas também tem o lado da cobrança. Sim. Né, Jéssica? Conta pra gente. As pessoas colocam expectativa, né? E é aquilo que você falou, né, Pedro? Que a gente vem falando. É porque elas querem te ver bem, não é porque elas querem te ver mal. Elas querem te ver bem. E, enfim, é difícil. O lance é como é que a gente vai lidar com isso, porque não tem como a gente controlar o que o outro vai pensar ou fazer em relação a gente, não tem como. Foi legal você ter mantido o seu objetivo bem claro, mesmo que você pensou, vou botar currículo, vou trabalhar, mas vou continuar tatuando. É legal ver que parar de tatuar não era uma cogitação. Mas é realmente difícil. E rede de apoio... Essa abertura que você teve com os seus pais, eu vi que você se emocionou e eu comecei a me emocionar aqui também, né? Primeiro porque ficou clara a intenção deles de te ver bem, né? Então, não é uma cobrança crítica. Sim. Num sentido ruim. Não é violento também, né? Mas numa intenção, talvez, de te reorientar. Sim. De te ajudar a entrar... a se encontrar, no sentido de que, legal, você encontrou seu sonho, mas você precisa conseguir pagar suas contas também, né? Porque o mundo é assim, né? Exatamente. Então tem a cobrança, não sei como você diminuir isso, a não ser conversando. Então essa abertura é muito importante. Se alguém que estiver ouvindo a gente, tiver nesse momento, tiver rede de apoio, conversa. Se expõe o que está acontecendo. E se você for rede de apoio de alguém, isso é importante. Ouça. Empatize. O fato de você dar dica não significa que a pessoa vai seguir a sua dica e nem que a sua dica é a melhor dica para aquela pessoa. Mas, enfim, é importante que o lugar de cada um fique claro nessa relação.
Sim, e acho também de segurar as expectativas, né? Quem está sendo rede de apoio, não cobrar tanto no sentido de querer um resultado rápido, porque a própria pessoa também quer um resultado. E aí fica a expectativa da pessoa, a expectativa de todo mundo ao redor, né? Eu falo uma coisa que é assim, cara, leva 5 anos, parece óbvio, mas não é. Leva 5 anos para você ter uma experiência de 5 anos. Não é do dia para a noite, né? Então, assim, para hoje você tatuar da forma que você tatua, levou 7 anos. E é essa experiência que faz com que a gente vá melhorando, vai ficando bom. Só que talvez a gente esteja vivendo numa época que a gente espera que as coisas aconteçam do dia para a noite. Sim. Tá tudo a gente 2x tem... Exato. A gente tem essas referências de pessoas que despontaram do dia para a noite, que cresceram de repente. Isso pode acontecer em alguns casos. Para a maioria das pessoas, para a maioria das vidas, isso vai acontecendo num tempo mais lento, que nem é lento, é o tempo natural das coisas. Tô até chamando de lento, né? Mas não é o tempo natural das coisas. A gente não pode tratar a exceção como regra. Exato. E a gente tem colocado as exceções como referências e como é possível para todo mundo. As exceções também têm se posicionado como regra. Exato. Para vender, inclusive. E aí a gente fica mais confuso. Muito perigoso. A minha busca por evolução, juntamente com essa questão que eu falei do suporte, da rede de apoio, eu sempre olhei para mim, né, agradecendo, porque, como vocês falaram, eu conheço muitos tatuadores, conheço uma menina, inclusive, recente, que ela parou de tatuar, e estava tatuando 1 ano, 2, só que ela não estava conseguindo um local para tatuar, não estava conseguindo viver daquilo, obviamente, está no início, mas ela tatuava muito bem, caprichosa, e tá voltando a mandar currículo para trabalhar com TI. Sabe? E tipo assim, eu conheço pessoas que tatuam e têm 2 filhos e tem um emprego dele que ele não pode largar e tá tentando evoluir. Então eu fico pensando, como que eu estaria, por que eu agradeço muito? Por como que eu, Pedro, ia encarar a situação de estar na pele daquele amigo tatuador que tem 3 filhos, trabalha com emprego formal e tá tatuando também, mesmo assim. Talvez eu não fosse tão resiliente como ele. Uhum. Não sei, não posso afirmar, mas... eu admiro mais ainda essas outras pessoas que não tiveram o que eu tive. Então, por isso que eu valorizei muito isso. E quando você citou motivação, a minha maior motivação nesse período, apesar de ser difícil nessa busca por resultado inicial e quase mudar o foco, é porque eu estava vivendo dessa vez um cenário que eu nunca tinha vivido. Então, o fato de ser um tatuador estava me motivando muito mais. Apesar de resultado, de conversas com meu pai, de você ainda não tá tendo retorno, mas calma, mas eu tô vivendo um cenário aqui que tá me deixando com muita vontade. Tá me deixando muito feliz, tá me deixando me pensar e me sentir de forma diferente. E isso fez com que as coisas andassem cada vez mais. E o estudo e a busca incessante para que isso acontecesse. Você comentou um pouquinho, né, sobre a sua noiva. Sim. Que ela foi rede de apoio, enfim. Como ela foi rede de apoio? Como é que... Primeiro, em que momento, né? Vocês já estavam juntos desde esse começo? Como é que foi? Isso, a gente já estava junto desde 2000. A gente vai fazer 9 anos esse ano juntos. A gente estava junto já, acho que 2015, que a gente se conheceu. Acho que foi isso. Foi bem no comecinho, não foi? Foi. Não, então, eu ainda trabalhava com consultoria quando ela me conheceu. Uhum. Então, ela me pegou nos momentos de que eu estava trabalhando relativamente ganhando legal, na consultoria, e quando eu fiquei desempregado, até começar a tatuar. Então, teve um período que a fonte secou, ela brinca, peguei na planta, ela me pegou na planta, em que eu comecei a engatinhar na tatuagem. Eu lembro como se fosse hoje, eu todo bobo querendo buscar pessoas para praticar mesmo, cobrando merrequinha só para pagar o material, eu comprar o material e tal. E ela viu que eu tinha marcado umas 3 pessoas, assim, 2 semanas, mas com desenhos pequenos, e ela pegou um papelzinho e falou, vou organizar a tua agenda. Mas a Daniele, ela me deu o suporte e foi minha amiga e minha parceira desde o início, assim, desde o início. Por isso que hoje o que eu mais faço na vida é tentar arrancar o sorriso dela e fazer com que ela consiga alcançar o dela também, o objetivo dela. Que eu tô vivendo hoje uma coisa que eu nunca tive problema de olhar pro lado e ter um problema com quem tava do meu lado, que era ela. Acho que a frase que ela mais falou pra mim esse período todo foi: vai, amor, trabalho é trabalho, vai lá tatuar, vai fazer não sei o quê, vai pra convenção, vai pra convenção. E me dando suporte em tudo. Até quando eu precisei também, que eu não tinha nada no bolso, precisava comprar um material, sabe? Então,
Eu acho que eu devo grande parte disso também a esses 8 anos que eu tô do lado dela, de motivação. Ela me viu no momento ruim, me viu no momento bom demais na tatu. Isso toda hora vibrando comigo. Eu comemorava e lamentava quando eu não tava bem ao lado dela, sabe? Você tá falando, eu tô com o coração disparado aqui, porque eu me identifico muito com essa parte da sua história, porque eu também já estive no seu lugar com meu marido, né? Eu vou chorar, gente. Eu falo de Ricardo, eu choro. Eu falo Você disso... chora por causa de Dani ou por causa de Ricardo, mas por causa de coisa boa. Sim. A gente se conheceu, tem bastante tempo também, né? E aí eu entrei na faculdade, vim morar no Rio, e ele falou, cara, vem morar comigo, né? E foi um negócio assim, ele me pegou no colo e a gente... Então, assim, na planta também. Ele me pegou na planta, super na planta. E aí eu falo com ele, assim, eu tenho essa mesma sensação que você tem de gratidão pela sua noiva, eu tenho com o meu marido, que é muito assim... Cara, a hora que eu não tinha nada, assim, em termos de construir carreira, de profissional, de nada, isso nunca foi um problema pra ele. Pelo contrário, até hoje, ele é a pessoa que assiste todos os podcasts e dá um monte de dica pra gente, fala assim, ó, nisso aqui, eu acho que vocês podem falar e tal. Então, é o meu maior incentivador, minha maior rede de apoio. E isso faz muita diferença, né? A gente ter rede de apoio, seja parceiro que tá do teu lado, ou pais, familiares, enfim... Amigos. Agora, o que fez diferença também para os dois aqui? Vocês tinham rede de apoio, mas vocês também estavam correndo atrás, né? Sim. Porque eu acho que é difícil também, né, Jessie? A pessoa ser rede de apoio e ver que a outra tá parada ali, não tá se movendo. Sim. Tenta conversar, tenta sugerir uma terapia, a pessoa não... Gente, a conversa é a alma de tudo. Como é que você vai conseguir entender o outro se o outro não fala, se você não fala com ele? Você tá vendo que a pessoa não tá legal, não tá feliz, não tá funcionando, né? Às vezes ela nem fala sobre felicidade ou não é nem sobre isso. Ela não tá funcionando. Ao invés de chegar e criticar e pressionar, a melhor pergunta é: o que tá acontecendo? Você tá bem? Né? Uhum. É a curiosidade. É a tal da curiosidade, né? Porque quando a gente supõe que a gente sabe o que tá acontecendo com o outro, tá assim porque... Porque tá chateado, porque tá frustrado, eu sei lá se é isso, vai lá conversar. Para de supor e vai conversar. Mas vai com abertura, vai com curiosidade. E, Jessie, para quem não tem rede de apoio, a pessoa ela quer fazer mudança na vida dela, ela não tem rede de apoio, e ela tá ali num trabalho que é o né, da onde ela tira a renda dela, e ela quer começar de algum lugar, assim, tem algum caminho que possa sugerir? Olha, eu imagino que sem rede de apoio nenhuma seja muito mais difícil. Se a pessoa tiver condições de fazer uma terapia, então ela está providenciando essa rede de apoio. Porque um bom psicólogo vai fazer esse suporte de te ajudar a entender o que está acontecendo com você, que escolhas são essas que você fez para estar onde você está, né? Se isso faz sentido para você, se não faz sentido, né? O que faz, então, para começar a pensar no que é possível, né? E o que não é. É um super investimento, né? Um autoconhecimento gigantesco, assim. Olha, eu falei para vocês que eu já trabalhei e trabalho com algumas pessoas que chegaram para mim muito até deprimidas mesmo, sem ver sentido na vida, a ponto de afetar o senso de sentido da vida das pessoas por conta de um trabalho que não realiza, né? Enfim, em todos os casos eu posso afirmar que quando a gente vai olhar para a construção do sistema de crenças daquela pessoa, de como ela chegou no lugar onde ela chegou, passou por essa questão de aprender a dar conta daquilo que os outros esperavam. Isso se tornava mais fundamental para essas pessoas, até para elas se sentirem pertencentes, se sentirem com valor, se sentirem amadas. Então, isso era mais importante do que se ouvir. Se ouvir seria ir contra toda a corrente. Se ouvir significaria ter que ficar sozinho, não ter apoio e por aí vai. E isso é muito pesado. Sim. Isso é muito triste. E o mais interessante é que isso não significa que essas pessoas não tinham uma boa família. Ou família que não os amassem, né? Não é sobre isso, porque os nossos pais reproduzem aquilo que fizeram com eles, na melhor das intenções também, e por aí vai, os tempos mudam.
Verdade. Hoje a gente tem a possibilidade de pensar com muito mais liberdade sobre o que faz sentido pra gente, né? Enfim, hoje a tatuagem não é mais discriminada como antes. Sim. Algumas pessoas, talvez mais velhas, ainda têm essa coisa de que tem que fazer uma graduação, tem que fazer um mestrado, né? Tem que ter um nome para... Tem. E outras ainda já conseguem abrir um pouco mais Mas eu acho que o mundo está muito mais... tá incentivando a gente a pensar mais na gente. Sim. Por um lado, isso é ótimo, porque... Bom, a gente sabe que vai ser criticado de qualquer maneira. E aí, pelo que você quer ser criticada? Uhum. Né? E por onde... E você vai se criticar mais seguindo qual caminho? Né? Então, enfim... acho que o mundo faz a gente pensar um pouco mais na gente. A gente tem mais essa liberdade. Acho que talvez a revolução tecnológica que a gente viveu e vive abriu muitas portas de coisas que eram impensáveis anos atrás. Então, as coisas se expandiram. Até hoje, eu já vi várias pessoas trabalhando remotamente, por exemplo, com jogos, né, ganhando o maior dinheiro, fazendo uma carreira incrível, mas para a família aquilo era marginalizado, era ruim, né? E aí a pessoa tinha opção. O que você vai fazer? Você vai ouvir a família ou você vai seguir o seu caminho? Isso não é uma escolha fácil. Envolve uma ruptura ali, né, com os valores familiares, de alguma forma. E tem famílias que se reorganizam como a sua, né? Tipo, ok, você quer mudar? Vamos lá, estamos com você. Tem famílias que não, né? E aí é bem delicado. Aí tua rede de apoio já diminui muito. E eu acho que antigamente o mundo, por ser muito diferente, não tinha tantas oportunidades assim. Enfim, eu fico vendo na minha própria família, os meus avós. Na época dos meus avós, o ensino médio era mais do que suficiente para a pessoa se virar bem. Sim. Para os meus pais já não era, a gente tinha que ter uma graduação. Pra gente. Pra gente, o que é graduação? É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Pelo menos na nossa área, né? É o mínimo. Você vai fazer um monte de formações, especializações. Se quiser, vai para um mestrado, um doutorado, mas ficar parado, não. Ficar parado não pode. Sim. Sendo que para os meus avós e até para os meus pais, fez ali o seu papel, ganhou o seu diplominha, parabéns, tá garantido pro resto da vida. E tava, né? A pessoa comprava uma casa, criava os filhos, viajava nas férias, sei lá. A gente vive em outro mundo. Jess, você falou da terapia, né? O Pedro conseguiu fazer sem a terapia, eu não consegui. Eu fui ali estudando, me planejando, mas eu nunca achava que eu estava boa o suficiente para começar. E aí a Dani, minha psicóloga maravilhosa, que ela me deu esse ponto para quando que vai estar bom? Quando que é esse momento? Não, porque... Tá, vamos lá, vamos ver o que você sabe fazer. A terapia foi me dando algumas estratégias que eu realmente nunca tinha parado para pensar, assim, e a questão da autoestima, né, a questão de me planejar, em que momento, que hora fazer o quê. Porque eu acho que, de repente, sem terapia, eu acho que ela tá fazendo curso até hoje. E esperando o momento, porque qual é o momento ideal? Né? Não tem. Não tem. Começar é difícil, né? Então, assim, se a pessoa, o Pedro conseguiu sem terapia, talvez com a terapia tivesse algumas estratégias ali no meio do caminho que ele pudesse agilizar um pouco esse processo, mas se não tá conseguindo, né, recorre à terapia. Recorre. Né? Eu já me questionei isso que você falou. Hoje, claro, eu posso ter passado por momentos principalmente naquele momento estudando para concurso, de me sentindo mal, eu posso ter passado por um momento de ansiedade sem entender o que estava acontecendo. Sim. Não tô afirmando. Mas hoje eu penso, será que eu passei? E se eu tivesse, por muitas coisas na minha vida, tanto o pensamento de trabalho quanto o pensamento com relacionamento com outra pessoa, hoje eu tenho uma cabeça que eu falo assim, eu acho que eu chegaria mais rápido na cabeça que eu tenho hoje se eu tivesse feito a terapia. E eu me questiono se não poderia me ajudar mais ainda hoje, sabe? Sim. Com certeza. São muitas estratégias, né, que a gente aprende ali. Não só estratégias. Eu acho que as estratégias são a cereja do bolo. Sim. Sabe? Pelo menos o conhecimento também, gigante, né? Porque são muitas tomadas de decisão. Muitas.
romper com a tua profissão inicial, de repente decepcionar a família, porque tá indo numa outra direção que não foi a combinada originalmente. Sim, as pessoas falam, vai jogar tudo fora, mas não é jogar fora, né? Eu já usei ali aquele momento, eu fui feliz ali no que eu fiz, mas agora eu quero... Exatamente, você tem que estar muito consciente do que faz sentido e o que não faz. Às vezes a gente nem tem consciência do que faz sentido, mas a gente tem consciência do que não faz sentido. Exatamente. E isso já é o suficiente pra gente se agarrar e tipo, pra esse lugar aqui eu não quero mais ir. Eu não sei para onde eu vou, mas não sei ainda para onde eu vou, mas para esse lugar aqui eu não vou mais. Ok, já é um ponto de partida, né? Que é o que o Pedro falou, inclusive, né? Que ele falou que não voltaria pro trabalho antigo e já é uma boa definição. Assim, e o resultado, eu acho que muda a percepção das pessoas que tinham esse outro pensamento anteriormente. Hoje, se você trocar meia hora de ideia com meu pai, ele vai te mostrar meu Instagram umas 3 vezes. Entendeu? Orgulhoso, né? Hoje a preocupação deles não é mais... Assim, as únicas pessoas que eu compartilhava meus ganhos eram meus pais. Porque são realmente a única pessoa que você pode fazer isso. E aí meu pai começou a ver que a coisa estava andando por causa do trabalho. Ele via o trabalho e, cara, tá dando resultado. Opa, tá dando bom. Você tá vivendo bem. E agora, a preocupação deles não é mais essa. A preocupação dos meus pais é o futuro. Tipo, legal, mas então vai agora pensando na sua preocupação. Na sua organização, no seu dinheirinho, no seu futuro. Porque agora eles estão vendo a coisa dar certo, né? Então, agora a percepção já é outra. O resultado que foi mostrado. Mas enquanto a gente estava conversando aqui, né? Eu fui anotando umas coisas aqui que eu fui achando legal. E assim, eu acho que para transição de carreira, baseando assim na transição do Pedro, né? O que eu fiquei pensando? Primeiro ele descobrir que ele não estava feliz ali, né? Então aí ele mudou para entender que aquilo não fazia muito sentido e foi tentando entender o que era. Ele descobriu que era desenho, tatuagem. Aí o que começou a acontecer? Ele precisou avaliar a situação da vida dele, como a gente comentou. Se você tem filhos que dependem de você, que você pode largar o trabalho, talvez isso dificulte. Se você é a única renda da tua família, né? Então, talvez a tua situação de vida ela não vai permitir ou ela vai dificultar e aí você vai ter que ter um planejamento maior, né? Depois do planejamento ali, situação de vida, deu certo. Avaliar a rede de apoio, se você tem ou não. O Pedro teve a rede de apoio da família, né? E aí, se caso você não tem, a gente, como você disse, às vezes a terapia vai virar uma rede de apoio, Sim. né? Você começa a ter ali e vai te ajudar até a encontrar outras redes de apoio. E depois aliou isso à motivação. Porque aí ele foi fazer uma coisa que era o hobby dele de infância. A motivação super alta, né? Combinada com o talento, que fez a coisa ali despontar. Você percebe o funcionamento? Assim, a situação de vida permitia, não tinha ninguém dependendo de você. Pelo contrário, você tinha pessoas que puderam te apoiar. A tua rede de apoio estava forte, estava ali, vambora, vamos fazer. E você tinha motivação. Foi uma série de coisas para fazer com que essa transição funcionasse. E às vezes as pessoas falam assim, só mudar de carreira? Gente, não é. Não é. Existe uma série de coisas que a gente precisa Sasha, avaliar. O que eu mais vejo nessa galera em sofrimento em relação ao trabalho é que eles sabem que aquele trabalho não realiza, que aquele trabalho é ruim para eles, mas eles não sabem o que é bom para eles. Como são pessoas que escutaram a vida inteira, priorizaram, né? Ou seja, a orientação era para o outro, o que é importante para o outro, o que o outro acha que é bom para mim, o que o outro acha que é certo, o que eu tenho que fazer para o outro gostar de mim, para o outro me dar valor, para o outro me amparar, né? Que não se encontram, porque às vezes é uma vida inteira funcionando a partir dessas regras. E eles não sabem o que é importante para eles, o que faz sentido para eles. Isso é um limbo. E na história do Pedro, cara, isso foi até, assim, foi providencial, digamos assim, porque o teu amigo te deu uma orientação que era uma motivação para você,
não era assim o que ele gostaria que você fizesse. Sim. Mas ele olhou e falou assim, cara, você faz isso aqui bem. Já pensou? Faz um curso com o meu tatuador. Até isso foi incrível, assim. Foi. Eu já me né? perguntei se eu não tivesse tido essa conversa com ele na praia. Será que em algum momento eu ia ter esse gatilho, essa troca? Porque você sempre teve o talento, né? Quando ele Assim, era uma falou a coisa palavra muito na praia. sua. Exatamente. Ele conseguiu pegar uma coisa que você tinha e te mostrou ali. mostrar, ó, dá pra você trabalhar com isso. Exatamente. Numa Que amigo, né? Ô, Melhor amigo, vai ser meu padrinho de casamento. Hoje tem que ser, tem que ser. Justíssimo. A Muito gente tá bom. caminhando pro final já. Queria que você desse o teu recado aí sobre tuas redes, falar aí um pouquinho também do teu trabalho e agradecer a tua rede de apoio. falar Eu só tenho a agradecer, primeiramente, o convite de vocês, quando Fê é minha amiga de coração. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoas maravilhosas de conhecer você pessoalmente. E toda a minha rede de apoio que me ajudou a chegar aqui, a minha noiva Daniele, te amo, e meu amigo Renan, Palmito. E assim, eu acho que eu posso falar hoje, assim, quando meus clientes me perguntam como que eu comecei a vida e tudo mais de tatuador, e a frase que mais me resume hoje é que eu vivo como eu nunca vivi na minha vida hoje. Por uma boa parte da minha vida, era o famoso começar a semana, chega no trabalho torcendo para chegar a hora do almoço, volta da hora do almoço torcendo para chegar às 6, 7 horas para ir embora, almejando a sexta para curtir o final de semana e lamentar a segunda-feira. Hoje eu não tenho dia para tatuar. Eu tatuo domingo e às vezes não tenho cliente na segunda. Eu tatuo na minha folga. Eu não tenho... Qualquer dia é dia para mim. Não existe mais final de semana para mim. Isso não tem preço. Eu vivo com uma realização interna que não tem como eu demonstrar e mensurar em palavras, assim, hoje em dia. Então, queria muito que as pessoas vivessem isso que eu tô sentindo hoje. Independente de altos e baixos. Apesar de eu estar na minha profissão e com o meu trabalho, existem seus altos e baixos que fazem parte, mas isso não me desmotiva porque eu amo fazer o que eu faço todos os dias. Se eu pudesse, estaria tatuando todos os dias. E a Daniela ia ter que falar, Pedro, quero um dia aí. E o meu Instagram é pedroivo.tatu. Todos os meus trabalhos estão lá. Se quiser conversar comigo, me chama no direct. Ou no link lá do Instagram você vai falar com a Laura, que ela também responde meus contatos. E é isso. Não, e você tá falando de, não consigo botar em palavras, nem precisa, a gente vê no seu olhar, na sua expressão, quanto você se realiza com isso, né? Incrível. Obrigado. Que história, né? Que história. Coisa boa de se compartilhar. O Jazz também fica livre para dar teus recados, para fazer tua conclusão. Mas antes do teu recado, assim, você teria alguma coisa para falar para quem tá passando por esse processo? Faltou alguma coisa ou falamos tudo? O que você... Eu acho que, resumindo, se eu pudesse dizer algo para quem tá passando por isso, para um pouco. Fica sozinho. Vai pensar, o que te fez ficar no lugar que você tá? O que te colocou nessa posição, assim, ou melhor, eu sei que foi você que se colocou nessa posição, né, foram escolhas que você fez, mas enfim, o que você priorizou? Que regras são essas que você está seguindo? É isso que faz sentido para você? Se não for, identificou que, opa, tô indo por um caminho que não faz sentido, não é isso que eu quero para mim, todo mundo fala que isso é bom, mas eu não me identifico. Se tem rede de apoio, vai compartilhar com a rede de apoio. Se não foi acolhido na rede de apoio, ou se não tem rede de apoio, procura uma terapia. Uhum. Se tem condição, procura uma terapia. Se não tem condição, procura uma universidade de psicologia, que lá tem clínica e escola, e aí vai ter gente para poder dar esse suporte. O importante é, assim, você não tá legal, tá te fazendo mal, porque às vezes faz mal a ponto da pessoa desenvolver um transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade, né? E quando você vai ver, putz, é tudo sobre trabalho. Então, tá ruim, procura ajuda. Ninguém tem que segurar isso sozinho. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que não tem saída, né? Mas a gente consegue chegar nesse ponto, né? E uma última pontuação, que assim, eu espero que esse projeto de vocês bombe muito. E por ele ser um projeto de saúde mental, eu imagino que ele faça muito sucesso
com o público leigo, mas que também chame muita atenção dos psicólogos, psiquiatras e galera que trabalha com saúde mental. Tua história parece muito com a história de muitos psicólogos que eu conheço. Muitos. Da gente saber que é isso que a gente quer, da gente ter alguma rede de apoio, mas essa rede de apoio de alguma forma também pressionar. As coisas não acontecem num tempo ultra rápido, né? Hoje em dia, se você abre uma rede social, o que você mais vê é a gente dizendo como chegar no sucesso rápido. Como Sasha falou, não é assim, depende não só de capacitação, que isso você pode comprar, né? Mas uma boa capacitação leva tempo, ela não é feita em um dia ou 2, né? E tem toda a questão da experiência, então é um processo, isso que você viveu foi um processo, né? O que você viveu foi um processo, o que Sasha viveu foi um processo, o que eu vivi foi um processo, né? E enfim, a gente talvez precise colocar isso em pauta, porque a psicologia é uma profissão muito linda, que está crescendo, mas o começo dela também é muito difícil, exatamente pelo que você falou. Sim. Eu não tenho o que mostrar, eu não tenho quem atender, eu não tenho referência. Às vezes as pessoas se formam sem saber nem quanto cobrar. Né? Quando eu digo do meu marido, né, eu falo para todo mundo, eu conto que hoje eu só sou psicóloga clínica porque eu tinha ele na retaguarda, segurando a onda, e ele dizia para mim, cara, vai atender, daqui a pouco vai começar a chegar gente, até lá eu seguro a onda. Eu sempre falo com ele, eu só pude brincar de clínica porque eu tinha ele segurando a onda, porque se eu tivesse que botar comida na mesa, dependesse só de mim, no início da clínica não seria possível. Talvez eu tivesse que ir para um RH, para uma outra área que não era tanto o que eu gostava, para que eu conseguisse fazer a clínica caminhar. Mas se eu tivesse ido para outra área, a outra área ia me sugar e eu não ia poder fazer o que eu fiz na clínica. Ou você ia fazer a transição em algum Ou eu ia fazer a transição, se eu juntasse grana e aí depois conseguisse investir no consultório. Tem outra coisa de mudança. Então, o lance transição é possível. É possível. Acho que é isso que esse episódio fala, né? A transição é possível. Dá pra fazer transição e ser bem sucedido nisso. E o caminho pode não ser esse que está sendo vendido atualmente. De vida, né? Um sucesso estrondoso, meteoro, não. Pode ser aos pouquinhos, devagar, e a gente vai chegando, né? E com planejamento. Principalmente se não tem esse suporte que você teve, tem que ter muito planejamento. Não dá pra sair chutando balde e fazendo. Até porque não quero que ninguém ouça ou assista esse podcast e fale, então dá, vou sair, vou pedir arte demissão na praia. Não, peraí. Você pode até vender arte na praia, mas como é que você vai fazer isso? Monta aí um plano de negócios, vê se sua arte tá boa o suficiente para ser vendida por um valor que vá botar comida na tua mesa, principalmente se você tem outras boquinhas para sustentar. Não é assim, né? Planejamento, é isso aí. Né? Então, né, gente? Só agradecer a vocês, foi incrível. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Esse episódio está cheio de informações maravilhosas. E para quem está assistindo, a gente também agradece. A gente pede que você se inscreva no canal, que você dê o seu like. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas a gente precisa alcançar mais pessoas. É necessário para esse podcast continuar trazendo informação. A gente precisa de gente assistindo, senão, né, a gente não consegue continuar. Mais uma vez, muito obrigada, Jess. Você é incrível. Obrigada, gente. Pedro, adorei conhecer a tua história. É incrível. Eu me identifiquei com ela em vários momentos. Por isso que eu acho que eu me emocionei tanto. E eu acho que muitas pessoas também vão se identificar, né? Com certeza. É isso. Então segue a gente até o lá, próximo. tá?